Olá, alunos, aqui é a professora Carla. Vou falar com vocês sobre função quadrática, a função geral de segundo grau. A habilidade é compreender a construção do gráfico de funções de segundo grau como expressões de proporcionalidade entre uma grandeza e o quadrado de outra, sabendo caracterizar os intervalos de crescimento e decrescimento, os sinais de função e os valores extremos, pontos de máximo ou de mínimo. Função de segundo grau como expressão de proporcionalidade entre uma grandeza e o quadrado de outra, sabendo caracterizar os intervalos de crescimento e decrescimento, os sinais de função e os valores extremos, pontos de máximo e de mínimo. Então, função quadrática ou função de segundo grau é toda função do tipo y é igual a f de x, ou seja, y é igual a f de x, igual a que multiplica x ao quadrado mais b que multiplica x mais c, sendo a, b e c os coeficientes, lembra de equação de segundo grau? São constantes reais, são valores reais, com a diferente de zero. Por quê? Se o a for igual a zero, será uma função de primeiro grau. Domínio de uma função quadrática é os reais. Exemplos. Primeiro exemplo para vocês. Y é igual a f de x. Em função de x, eu encontro o valor do y. Eu tenho essa função aí, x ao quadrado mais 3x menos 1. Eu pergunto para vocês, quem são os coeficientes a, b e c? Ou seja, o coeficiente a é o número que está aqui, olha, multiplicando o x ao quadrado. Quando não aparece o número, mas existe o x ao quadrado, ele é neutro na multiplicação. Quem é o número neutro na multiplicação? Quem está com x? É o 3. Está multiplicando x. Que coeficiente é esse? E eu tenho o termo independente, que é o menos 1. Então, vamos lá. É uma função quadrática, sim. Temos 3 coeficientes. Temos o x ao quadrado, sendo que a é igual a 1, b é igual a 3 e c é igual a menos 1. Y é igual a f de x, y é igual a menos x ao quadrado mais 5. Ah, professora, aqui eu não tenho o número que acompanha o x. Mas qual é ele? Quem é o único número que multiplicado por qualquer outro número, ele some? Na multiplicação é o zero, né, gente? Ou seja, eu tenho três constantes reais aqui, só que uma é zero. Ela também é uma função quadrática, mas quem é o valor que está aqui, olha, multiplicando x ao quadrado? É negativo. Então, quando não há um número, mas existe o x ao quadrado, é o neutro na multiplicação, é o 1. 1 negativo. O b, como eu falei para vocês, é o zero. O zero multiplicado por qualquer número é zero. E o c, nosso termo independente, é 5. Agora, outro exemplo para vocês, f de x é igual a menos x ao quadrado mais 4x. Nesse caso, eu tenho quem aqui, acompanhando o x ao quadrado? Menos 2. E quem acompanha o x é o 4. E o termo independente não está aí. Ok? Então, eu sei que ele é neutro. Então, é uma função quadrática com a igual a menos 2, b igual a 4, coeficiente, e c, termo independente, igual a 0. Agora, mais um exemplo, y é igual a f de x é igual a x ao quadrado.
eu só tenho uma constante real, um coeficiente aqui, mas os outros é zero, muito bem. Então, vamos lá. Quem é o número que está multiplicando o x ao quadrado? É o A. A é igual a 1, B não tem o coeficiente B aqui em destaque. Mas eu sei que quando não há um número, é o zero. E o C é zero. Agora, gente, vamos falar de funções quadráticas elementares. Eu tenho essas duas funções aqui. Essas duas funções elementares, eu sei que uma é positiva e outra é negativa. O que muda entre uma e outra? Apenas o sinal? Sim. De primeiro impacto é apenas o sinal. Uma é y é igual a x ao quadrado. E o coeficiente a sendo um positivo. E nesse caso, o que muda é que o coeficiente a ele é menos 1, tá vendo? O número que multiplica aqui, olha, o x ao quadrado é menos 1. Então, vamos lá. Nas duas funções, b é igual a c, que é igual a zero, porque não existe o b e o c aqui. Existe, mas não estamos vendo ele. Então, se nós não estamos vendo, é zero. Na primeira, a é igual a 1, e na segunda, a é igual a menos 1. Domínio é o conjunto dos números reais. Então, vamos lá. Veja seus gráficos. Para y igual a x ao quadrado, eu vou atribuir valores para x. Nunca esqueçam disso. Atribuo valores para x e encontro o meu y, porque em função de x, eu encontro o valor de y. Então, vamos lá. X menos 2. Se eu tenho aqui y igual a x ao quadrado, o x vale menos 2, eu vou substituir o x por menos 2. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, 4 positivo. Agora, eu vou atribuir outro valor para x. Se x é menos 1, eu tenho aqui, olha, y é igual a x ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1 é 1. Agora, eu vou atribuir o valor de x, 0. Substituindo x por 0, 0 ao quadrado é 0. Agora, eu vou substituir o x por 1. Eu tenho x ao quadrado, y é igual a quanto? 1 ao quadrado é igual a 1. E substituindo por 2, 2 ao quadrado é igual a 4. Ok. Vamos ver o gráfico. Eu tenho pares ordenados, eu tenho valores para x e valores para y, são pares ordenados. Tá vendo o gráfico, gente? Procurem sempre fazer o gráfico dessa maneira, com a mesma escala. De um número para o outro, aqui, por exemplo, eu coloquei meio centímetro. De um para o outro, eu coloquei meio centímetro, ok? E sempre a gente tem que colocar a ordem crescente dos números nesse quadrante aqui, olha. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, no eixo X, antes da origem, da mesma forma, de forma crescente também. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. E no Y, eixo Y, que é o vertical, nós colocamos a origem 0. A partir de 0 para cima, temos os positivos. 1, 2, 3, 4 e 5. E para baixo, eu tenho os negativos. Então, vamos lá. Primeiro para ordenado, menos 2 com 4. Menos 2 com 4, eu venho aqui, ó, x, menos 2. E eu vou lá, olha lá, até chegar na altura de 4, pontinho aqui. Viu? Aí eu ligo com 4, aí eu faço meu pontinho. Agora eu vou pegar menos 1 para x com 1 para y. Menos 1 está aqui. Aí eu vou indo até 1. Pontinho aqui. 0 e 0. Origem. Então, não tem como eu ligar 0 com 0. Então, pontinho na origem. 1 com 1. 1 positivo com 1. 1 de x, do eixo x, com 1 do eixo y. A gente sempre tem que subir dessa maneira. Pontinho lá, marco o pontinho.
Agora eu vou marcar 2 para x com 4 para y. 2 para x, eixo aqui das abscissas, 2. E eu vou até o 4, pontinho. Agora eu vou ligar esses pontos e vai formar a minha parábola, porque o gráfico de uma função de segundo grau, função quadrática, é uma parábola. Lembra de parabólica? Isso, tem essa curva e ela é sempre simétrica. Tudo que acontece de um lado acontece do outro. Pode ver que é perfeito. Pensa no seu rosto. É simétrico. Eu tenho aqui no centro o nariz. Do lado direito e do lado esquerdo, tudo é proporcional, certo? E simétrico. Olho dos dois lados, metade da boca dos dois lados, o buraco do nariz dos dois lados. Então, isso é a simetria. Tem um eixo de simetria. Bem? Agora, gente, essa função é do y igual a x ao quadrado. Agora, eu vou falar para vocês que a imagem, eu tenho aqui 0 mais infinito positivo. Por quê? Onde a menor parte que surge, onde o gráfico foi até que parte? O mínimo. O mínimo é aqui, olha, no 0, certo? Daqui para cima, olha, ele vai para o infinito. Eu posso continuar colocando vários números nessa tabela aqui, nunca virar para baixo. Só se vocês errarem o cálculo, tá ok? Nunca. Sempre a tendência é ir para o infinito, sempre. Então, a gente vai colocando e vai crescer. Esse desenho vai aumentando. O mínimo dele, como eu falei para vocês, é o 0. Então, vamos ver o próximo exemplo. O próximo exemplo é aquele que era negativo. Y é igual a menos x ao quadrado. Vamos atribuir valores para x e encontrar o valor de y. X, vou atribuir menos 2. Menos 2. Só que agora o y é menos x ao quadrado. Fica menos 2 ao quadrado. Primeiro, a gente resolve a potência. X elevado a 2. Menos 2 vezes menos 2, 4 positivo. 4 multiplicado pelo negativo, positivo com negativo, vai dar menos 4. Mesma coisa eu faço aqui para x. Menos 1. Menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1. Mais 1 multiplicado por negativo, menos 1. Agora o 0, 0 ao quadrado é 0. E 0 é neutro, não é nem positivo nem negativo, é 0 a resposta. 1 menos 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 1 multiplicado positivo com negativo, vai dar negativo 1. 2 menos 2 ao quadrado, menos, está fora. 2 ao quadrado, 4. 4 positivo, vezes menos, menos 4. Aí, como vai ficar o gráfico, a mesma coisa, vou colocar aqui, olha, o eixo y na vertical e o eixo x na horizontal, abscissa e ordenadas. Então, vamos lá. Primeiro, valor de x, menos 2. O menos 2 vai ser correspondente com o paraordenado y igual a menos 4. Então, aqui, coloco meu pontinho. Menos 1. Menos 1, paraordenado dele y é menos 1. Meu pontinho eu coloco aqui. 0, origem. 0 e 0, pontinho na origem. 1 positivo com menos 1. Então, a gente tende para baixo, olha. Então, vamos lá, menos 1 está na parte de baixo. Então, vamos para o 2 positivo e ele vai ser ligado com menos 4. Agora, vamos fazer a parábola. Olha a diferença dessa parábola. O que acontece com essa parábola? Onde é o ponto máximo dela? Que ela não vai... Onde é o pico dela? Pensa que é um morro. O máximo. Onde que está aquele mirante? A parte mais alta. Aqui no 1. Tá vendo? Então, esse é o meu gráfico dessa função de y igual a menos x ao quadrado. Aí, o que acontece? Como vai ficar o domínio? O domínio, eu já sei que o ponto máximo é 0.
mas ele tende a sempre aumentar para baixo, ele não vai ultrapassar o zero, mas eu posso continuar desenhando essa minha parábola de forma simétrica, tendendo para baixo. Então, infinito negativo, correspondente ao eixo Y, que é o eixo da imagem. Então, infinito negativo, olha lá, aberto, tá vendo? Tá aberto aqui o colchete, menos infinito, porque tende ao infinito negativo, e não ultrapassa o zero, fecha no zero, porque não pode ultrapassá-lo. O máximo é zero. Então vamos lá. A análise das duas últimas figuras nos sugere um caso geral em relação a todas as funções quadráticas de tipo y igual a f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O gráfico de uma função quadrática são curvas chamadas parábolas. O ponto mais alto ou mais baixo da parábola é chamada de vértice. Vértice é aquele pontinho que eu falei do máximo e do mínimo. A reta vertical que passa pelo vértice é chamada de eixo da parábola. Se A for maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Sabe, o primeiro gráfico, ele parecia um rostinho, um sorriso, certo? Concavidade voltada para cima. O A é positivo, concavidade voltada para cima. Vamos ver mais isso na sequência. Quando o A é negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Veja um resumo. A maior que zero, o que eu falei? A maior que zero, você tem uma quantidade maior. Você tem dinheiro. Opa, você está feliz ou triste? Feliz, né, gente? Então, A maior que zero é algo positivo. Eu estou feliz. O meu vértice está aqui embaixo, ele é o ponto de mínimo, tá vendo o vértice? Ele está bem no eixo de simetria, quando a parábola cruza esse eixo imaginário aqui da simetria. Bem aqui embaixo é o vértice. Olha lá o eixo de simetria. Eixo da parábola, ok? Agora, quando A é menor do que zero, o que acontece com essa parábola? Qual é a diferença? Olha, ela está triste. Se ela está triste, o meu vértice está aqui em cima. Ele é o ponto de máximo. E ele está bem onde a parábola cruza esse eixo imaginário aí, ó. O eixo da parábola, que é o eixo de simetria. Tudo que acontece desse lado, acontece do outro lado. Eixo da parábola, ok? Guardaram? Eixo de simetria. Vértice está aqui, é o ponto de máximo, então esse meu A é positivo ou negativo quando a minha parábola está triste? Ah, negativo, professora, você falou. Feliz quando eu tenho dinheiro. Positivo, coisa positiva. Estou positiva no banco, tenho dinheiro. Ah, triste? Quando eu estou negativa, não tenho, estou devendo. Entenderam? Eixo de simetria, parábola. Aí, olha, o que é a simetria? Esse ponto tem a mesma distância até o eixo que do eixo até o ponto A1. Entendeu? São congruentes, são iguais. Agora eu coloco mais uma reta aqui para vocês observarem. De B até o eixo de simetria é o mesmo valor do eixo de simetria até B1. Então, eles são congruentes, eles são iguais. Aqui, de C até o eixo de simetria tem a mesma distância que do eixo de simetria até C1. Então, eles também são iguais. E de D, a mesma coisa, até o eixo de simetria. Do eixo de simetria até D1 é o mesmo valor, então eles são iguais. Função quadrática, em que B é igual a C, que é igual a zero, foi o que eu falei para vocês. Y é igual ao A, que acompanha o x ao quadrado. Coeficiente A sempre acompanha o x ao quadrado. Olha só o que acontece. Nossa, o que está acontecendo aqui, gente? Vocês estão observando? Essa parábola, ela começa com a concavidade para baixo, então ela é negativa, negativa. Opa! Vai se aproximando de zero
Nunca é zero, porque se é zero, ela some. No momento que é zero, essa parábola some, ó. Se o A for igual a zero, ela some, ela fica em cima do eixo X. Aí, ó, ela vai ficando feliz, ó. Tá ficando feliz, o A vira positivo. Ó, A negativo, zerou, positivo. Negativo, zerou, positivo. Entendeu? Parábola para baixo, negativo. Quando zero, ela some. Aí ela fica positiva. Primeiro caso, o A maior que zero. É o que eu estava falando com vocês. Se o A é maior do que zero, a minha parábola fica positiva, com cavidade voltada para cima. Eu tenho aqui 3 parábolas, a verde, a vermelha e a azul. Qual é a diferença de uma para outra? Ah, professora, quanto mais fechada for essa minha concavidade, maior é o valor de A. Isso mesmo. Então, quanto mais vai aproximando de zero, a parábola vai ficando mais aberta. E quando ela vai ficando fechada, é porque o valor de A é maior. Então, vamos ver no exemplo. Ó, f de x é igual a x ao quadrado. Qual é o valor do A aqui? É 1. Então, a vermelhinha aqui, olha, é 1. Ok? Aí, vocês acham que a azul ou a verde, quem é que vai ter o valor de A, coeficiente A, maior? Tá vendo? A verde, como ela está aqui, olha, ela é mais fechadinha, o A é 2. Então, ele é maior do que 1, certo? Então, fica mais fechadinha. Então, professora, então essa azul, a função dela, o coeficiente A, com certeza vai ser menor do que 1. Vamos ver. Sim, 1,5 é menor do que 1? Sim. Então, essa minha função azul, ela tem um coeficiente A menor. Por isso que ela é mais aberta. Mínimo é igual a zero. Então, aqui tem o ponto de mínimo. Quando a parábola está feliz, o ponto do vértice está aqui, olha, é o mínimo. E a imagem dela, zero e mais infinito. Observe que o eixo das 3 parábolas é o eixo Y. Por que as 3 estão aqui? Olha, porque não tem o valor de B nem de C. B e C são iguais a zero. O vértice da parábola é a origem do plano. Opa, o que está acontecendo aqui? O que aconteceu com essa parábola? Quanto mais aberta ela for, menor é o valor do A, do coeficiente A. Segundo caso, A é menor do que zero. Se A é menor do que zero, o que acontece com professora? Eu estou negativa no banco. Você está triste. Olha meu sorriso. Ele está voltado para baixo, ele está triste. Se ele está triste, o que acontece aqui? F de x, o A, que acompanha o x ao quadrado, ele é negativo, tá vendo? A negativo, se A é negativo, ela está triste. Então, essa parábola vermelha, o A é igual a 1. Agora, a verde, o A é igual a menos 2. Então, a vermelha, menos 1, porque a concavidade está voltada para baixo. A verde, menos 2. Então, é a que está dentro, ó, mais fechadinha, é o valor de menos 2. E a azul será menos o quê? Menos meio, porque ela tem um valor menor. O coeficiente A é negativo, com cavidade para baixo, e menor, porque está mais aberta essa minha parábola. Um ponto de máximo é o valor do zero. No eixo Y, onde essa parábola cruza o eixo Y aqui, é bem onde está o vértice. Então, é o ponto de máximo, o bico dela aqui, olha. Parte mais alta. Eu tenho a imagem minha imagem tende ao negativo e zero, que é o ponto de máximo. Observe-se que a parábola, nesse caso, o eixo das 3 parábolas é o eixo Y, porque eu não tenho, o B e o C são iguais. O vértice dela é na origem
Então, o que acontece aqui? Essa parábola ela está com cavidade voltada para baixo. Olha lá. Então, o valor vai diminuindo do A. O valor do A vai diminuindo e ela vai se aproximando do eixo X. Tá vendo? Nesse momento, ela se aproxima. Ao considerarmos vários valores para a constante C, obteremos um conjunto ou família de parábola. Agora a gente vai falar da importância do C. Espero que vocês tenham entendido a importância do A. Qual a importância de C para montar um gráfico com parábola? Essa é a importância. Qual é a diferença desses 4 gráficos que estão aqui? Eles estão no mesmo lugar? Olha o eixo Y aí, tá vendo? Está demonstrado aí do menos 50 até 250. Eu tenho 4 gráficos. Cada um está numa posição diferente. Vocês estão vendo? Olha lá. O vermelho está aqui, olha, cruzando o eixo Y no menos 50. Aí eu tenho o verde que está cruzando o eixo Y no 20. Eu tenho o laranja que está cruzando o eixo Y no 0. E tenho o azul que está cruzando o eixo Y no 20 positivo, ok? O que acontece com o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c? Quando a constante varia. A constante c varia, tá, gente? Ao considerarmos vários valores para a constante c, obteremos um conjunto ou família de parábolas. Ó, o que está acontecendo com esse gráfico? Ele não está abrindo, não está mudando o formato dele. O A é o mesmo, só que o valor do C vai modificando, olha lá. Onde o gráfico cruza o eixo Y é sempre no valor do C. Onde o gráfico cruza o eixo Y é sempre no valor do C. A função quadrática, em que b é igual a 0, c é diferente de 0. Y é igual a ax ao quadrado mais c. Nesse caso, o gráfico da função tipo y é igual a ax ao quadrado mais c, com a diferente de 0 e c diferente de 0, são obtidos a partir do gráfico y é igual a ax ao quadrado, deslocando-se esse último para cima ou para baixo, conforme o coeficiente c, igual vimos lá, gente, no modelo anterior. Então, vamos lá. Primeiro caso, A maior do que 0. Já sei que o A é positivo. Se o A é positivo, eu estou feliz. Eu tenho aqui alguns valores. Esse gráfico vermelho é o y igual a x ao quadrado. Com a imagem 0 e tendem ao mais infinito. Esse aqui, o verde que eu estou colocando aqui agora, qual é a diferença desse para o anterior? Qual era o valor do meu C? Constante C. O termo independente aqui era 0. Então, minha parábola está cortando o eixo Y bem no ponto 0. Agora, nesse caso, a diferença é que eu acrescentei o mais, 2. Então, a minha parábola vai cruzar o eixo Y aonde? Muito bem, gente, no mais 2. Essa minha parábola é igual a essa, porque o valor do A é 1. Tá vendo? Não teve mudança. A abertura dela é a mesma, só que ela veio parar aqui no 2, porque o meu valor de C é 2 e o valor de B é 0, ok? Agora, se eu coloco imagem, é 2 e mais infinito. Agora, eu vou colocar um outro valor. Y é igual a x ao quadrado menos 1. Tem x ao quadrado aqui? Sim. Qual é o valor do coeficiente A? É positivo, então ela está feliz. 1, positivo 1 é o coeficiente A, então ela está feliz. Mas, quem é o valor do C agora? Menos 1. Ah, professora, e o B? O B é 0, tá, gente? Eu tenho o número X aqui?
não tem um x aqui, certo? Só tenho elevado à potência 2. Então, b é 0. Então, nesse caso, a minha parábola vai cruzar o eixo y no menos 1, porque é o valor do meu c. Vocês entenderam? Imagem é menos 1 e tende ao mais infinito. Observe que o eixo das três parábolas é o eixo y. O vértice das três parábolas são os pontos. Nesse caso, eu tenho o vértice aqui, que é 0 e 0. No caso da parábola verde, o meu vértice ele é 0 para x, porque está cruzando, está bem em cima do eixo y. Segundo caso, a menor do que 0. Nesse segundo caso, eu tenho aqui o a menor do que 0. Como que fica a parábola se é negativo? Ih, estou negativa, estou devendo, eu estou triste. Então, vamos ver para esse primeiro caso aqui, quando a é negativo. Y é igual a menos x ao quadrado. Então, a minha parábola está com cavidade voltada para baixo, está triste, muito triste. Ai, meu Deus. Tudo bem. A minha imagem, ela tende ao infinito negativo e o ponto máximo dela é o 0. Nesse caso aqui da verde, a parábola que vai ser traçada ali, ela é menos x ao quadrado mais 1. A diferença da primeira para a segunda é que acrescentou mais. Aqui o c e o b eram 0. Nesse caso, o meu b é 0, mas o valor do meu c é 1. Logo, minha imagem é menos infinito e 1. Agora, eu tenho outro caso, que y é igual a menos x ao quadrado menos 2. A parábola também está triste e vai cruzar no menos 2. Então, aqui tinha que ter uma parábola, ó, cruzando menos 2. Não sei o que aconteceu, mas desprogramou essa passagem. Ok, gente? Desculpa. Então, a minha imagem é igual a menos infinito e menos 2. Então, a parábola estaria aqui. Observe que o eixo das três parábolas é o eixo y. O vértice das três parábolas são os pontos V, 0, 0, V, 0 e 1 e V, 0 e menos 2. Funções quadráticas em que B é diferente de 0, caso geral. Vamos analisar agora o caso mais geral da função quadrática. Y é igual a f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. É o caso em que o coeficiente b é diferente de 0. Quando b é diferente de 0. Naqueles casos não tinha o b. Tinha, né, o b, professora, mas ele era igual a 0. Nesse caso é diferente. Vamos ver como que vai ficar a minha parábola. Caso geral, b é diferente de 0. Ai, 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 está aqui o eixo x da abscissa, o eixo y das ordenadas. E minha parábola está diferente daquelas outras. Vocês estão vendo? O que aconteceu com a parábola? Ela deslocou um pouquinho para a direita. Então, eu estou vendo que esse meu ponto que está aqui, olha, onde a minha parábola vermelha cruzou o eixo y, o ponto sempre x é 0. Quando tem um ponto sobre o eixo y, x é 0. E o outro valor do par ordenado, o y, é igual a c, é o ponto C. Aí, eu vou ligar esse ponto aqui, olha, eu chamo de constante k. Então, eu tenho o valor de k e o mesmo valor de c. Eu vou ter agora aqui o vértice. Meu vértice é formado pelo x do vértice e o y do vértice. Vamos obter o valor de k, abscissa de Q. F de x é igual a c. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c.
Então, eu estou falando o quê? Que tudo é igual a C. Por que C? Porque K, quando X vale K, o valor do meu Y é C. E quando X vale 0, o valor do meu Y é C. Tudo bem? Então, ao fazer isso, eu consigo anular. Tem C desse lado e C desse lado, eu cancelo esse C. Chegando a essa funçãozinha aqui. Ax ao quadrado mais bx igual a 0. Eu vou isolar o x, vai ficar a que multiplica x mais b igual a 0. Se eu falar para vocês um x é igual a 0, o outro será ax mais b igual a 0. X é igual a b. Esse b que estava do lado de cá, eu passo para o lado de lá negativo, fica menos b, e eu divido por a. Esse x aí, menos b dividido por a, x é igual a 0, é a abscissa de p. Logo, k é igual a menos b sobre a. Sempre. E aqui eu tenho um eixo de simetria. Devido à simetria da parábola, isso acontece. O vértice, x do vértice é igual a k dividido por 2. Então, fica assim, ó. X do vértice, sempre o x do vértice vai ser essa fórmula aqui. Menos b dividido por 2a. Sempre. Ordenada do vértice. A ordenada do vértice pode ser obtida calculando-se f de x do vértice, ou seja, a imagem da abscissa do vértice da função seja f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Eu vou substituir o valor do meu x pelo x do vértice. Eu vou obter essa fórmula. E assim vamos desmembrando ela, fazendo ao quadrado, vai ficar menos b ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. A ao quadrado é a ao quadrado. E assim segue. Cancelamos, subtraímos, né? Os valores. Vocês podem ir pausando o vídeo e assistir com calma, tá bom? Chegando nesse valor, eu só estou demonstrando, porque muitas vezes é dada. Essa fórmula vocês não sabem nem de onde saiu. Nesse caso, em função do x do vértice, eu encontro o meu y do vértice. E esse meu y do vértice é igual a delta, menos delta, dividido por 4a. Porque se você observar aqui, olha, dentro do parênteses é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, é o valor de delta, dividido por 4a. Então, y do vértice é igual a menos delta dividido por 4a. No caso, essa ordenada é o valor mínimo da função a maior do que 0. A maior do que 0, a parábola está feliz. Esse ponto que está aqui é o vértice. Então, eu tenho x, y do vértice. Está aqui, que é o ponto de mínimo. E a parábola tende a aumentar acima desse valor, do ponto mínimo. Imagem y do vértice tendendo ao infinito positivo. O máximo da função a menor do que 0. Então, ponto mínimo quando a é maior do que 0. Ponto máximo quando a é menor do que 0, a parábola está triste. Aqui está o vértice, é o ponto máximo no y do vértice. Imagem é igual a menos alfa, tendendo ao infinito, né? Menos infinito, y do vértice, ponto máximo. Exemplo. Para a função quadrática, y é igual a f de x é igual a 2x ao quadrado menos 8x mais 5 de reais em reais, domínio, né? Obter o vértice, o máximo ou o mínimo, ponto de máximo ou ponto de mínimo, e o conjunto imagem. Nesse caso, eu vou olhar os coeficientes. Quem é o A? O A é o número que acompanha o x ao quadrado, que está multiplicando, é 2. O B é o número que multiplica o x, é menos 8, não esqueçam do sinal. E o C é o termo independente, que é o 5.
Como A é maior do que zero, eu já sei que minha parábola A positivo. Minha parábola tem a concavidade para? Sim, mas ela está feliz. E a função admite um valor de mínimo. Toda vez que a parábola está feliz, minha função tem um valor de mínimo. A abscissa do vértice é x do vértice é igual a menos b dividido por 2a. Dá para descobrir quem é o x do vértice? Eu sei quem é o valor do p, do coeficiente b? Sei, menos 8. Eu sei quem é o valor do coeficiente a? Sei, é 2 positivo. Então, pronto. Vamos substituir por menos que acompanha o b, e o menos 8 dividido por 2 vezes 2. Então, vai dar o quê? Menos vezes menos, mais 8. Mais 8 dividido por 2 vezes 2, que é 4. 8 dividido por 4 dá 2. Esse é o x do vértice. O mínimo da função ocorre para x igual a 2. O mínimo da função ocorre para x igual a 2. Se eu substituir nessa função dada, onde está o x por menos 2, vai ficar assim, ó. F de x. Ai, professor, de onde você tirou isso? Daqui, olha. O comecinho aqui em cima, olha. É a função dada. Eu vou pegar ela e vou copiar. E vou apagar onde está o x. E vou colocar o valor que x é igual a 2. Então, vai ficar f de x de 2 é igual a 2 vezes x ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, menos 8 vezes o 2, vezes o x, mais 5. Ao resolver isso, dá menos 3. X ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8 vezes 2, menos 16. Menos 16 mais 8, 8. Menos 8 mais 5, menos 3. Então, meu vértice é 2 e menos 3. Minha imagem, então, minha parábola não estava feliz, então, meu ponto de y, ele é mínimo. Então, é menos 3 e tende ao infinito positivo. Veja o gráfico da função como fica. Então, vamos lá. Quem era o vértice? 2 e menos 3. Quem é o valor do C? C é 5. Onde essa parábola está cortando o eixo Y? Olha para o eixo Y, no valor de 5. Olha, coincidência, né, gente? Ok? Ah, professora, e esses pontos aqui? Menos 1, atribuí valores de menos 1 para x, encontrei 1 e encontrei 2, porque é uma parábola do segundo grau. Quando a mesma coisa acontece com o 5, ok? Se eu igualar toda essa minha funçãozinha a 5, eu vou encontrar o 0 e o 4. E ela tende para o infinito positivo. Então, é menos 3, que é o ponto de mínimo, infinito positivo. Eixo de simetria, tá vendo? Tudo que acontece desse lado, do outro lado acontece igual, como se fosse um espelho. Exemplos. Para a função quadrática y é igual a f de x é igual a menos x ao quadrado mais 3x mais 1, entre os reais, obter o vértice, o ponto de máximo ou de mínimo e o conjunto imagem. Nesse caso, coeficientes são a igual a menos 1, b igual a 3 e c igual a 1. A menor do que zero, porque minha parábola, meu a é menos 1. Então, a minha parábola terá concavidade para baixo e a função admite um valor de máximo. A abscissa do vértice é x do vértice é igual a menos b dividido por 2a. Então, eu vou substituir. Menos b, eu vou substituir por menos 1. Menos 1 dividido por 2, menos vezes 3, que é o valor do b, desculpa, dividido por 2 vezes menos 1. 3, que é o valor do b, menos da fórmula, 2 vezes menos 1. Ao resolver, 2 vezes menos 1, menos 2, menos 3 dividido por menos 2, vai dar 3 meio.
ou seja, menos dividido por menos dá mais. O mínimo da função ocorre para x, quando x é igual a 3/2. Se eu substituir o x por 3/2, eu vou obter menos 1, que é o valor do coeficiente a, vezes x, 3/2 ao quadrado, mais 3 vezes x, que é 3/2, mais 1. Nesse caso, eu vou resolver as frações. Faço MMC, encontro 13 quartos. Então, meu vértice é 3/2 e 13 quartos. Imagem, que é o ponto do Y é o ponto de máximo. Muito bem, porque minha concavidade está voltada para baixo, está triste. Menos infinito, 13 quartos. Veja o gráfico da função. Nesse caso, eu sei que ela está com cavidade voltada para baixo, porque o meu A é negativo, o meu B é 3 e o meu C é 1. Onde essa parábola cruza o eixo Y? No 1. Coincidência que é o valor do C? Não. Ela está para baixo? Sim. Quem é o ponto do vértice? X, 3/2 e Y, 13 quarto. Muito bem. Então, essa minha parábola está tendendo para baixo, para o infinito negativo. Infinito negativo, 13 quartos. Valor do ponto de máximo. Eixo de simetria. Exemplo. Um objeto é atirado para cima da janela situado no alto de um prédio de 80 metros de altura. Sua velocidade inicial é de 30 metros por segundo. A altura h do objeto em relação ao solo em metros t segundos após o lançamento é de quanto? Então, é assim. Eu vou atirar um objeto. Tudo que sobe, desce. E vocês peguem aí e façam isso com o objeto. Lembrem da aula de física. Olha a interdisciplinaridade aqui. Então, se eu lanço algo, enquanto ele tem uma velocidade, né? Ele vai, sobe, chegou no ponto de máximo e ele desce, gente, simetricamente, é perfeito. Ele vai perder a velocidade, então ele vai numa velocidade, quando zera essa velocidade, ele desce, ok? Quando zerou a velocidade, desce. Então, o que acontece? Essa função dada, a altura desse objeto, ela é alterada em função do tempo. Então, mais 1 minuto. O objeto está no mesmo lugar? Não, ele já mudou a posição. E assim vai. Em função do tempo, o objeto muda a posição. É igual a 80 mais 3t menos 5t ao quadrado. Obter o instante em que o objeto atingiu a altura máxima. A altura máxima que ele atinge. O instante em que ele atinge o solo. A função organizada fica menos a altura em função do tempo é igual a menos 5t ao quadrado mais 30t mais 80. É quadrática, com A igual a menos 5, B igual a 30 e C igual a 80. Termo independente, 80. Esse meu A aqui, ele é o quê? Menos 5. Então, menos 5 é menor do que 0. A parábola está feliz ou triste? Triste. Com cavidade voltada para baixo. E a função admite um valor de máximo. O instante em que o objeto atinge a altura máxima é a abscissa do vértice. Então, vamos lá. Quem é a abscissa do vértice? T é igual a menos B sobre 2A. Menos B é 30. 30 positivo, então fica menos 30. Dividido por 2. 2 vezes quem? Quem é A? A é 5, menos 5. Menos 5 vezes 2, menos 10. Então, menos 30 dividido por menos 10 é 3 segundos.
Então, qual é o tempo quando ele atinge a altura máxima? 3 segundos. A altura máxima é o valor da função em t igual a 3 segundos. Então, eu vou substituir. Qual vai ser a altura máxima? Então, eu vou colocar lá no lugar do tempo, eu coloco 3. Então, vai ficar menos 5 vezes t ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, mais 30 vezes t mais 80. É igual a 125 metros. No instante em que o objeto atinge o solo, deve ser o instante da altura zero, porque qual é a altura se ele está no solo? Zero. Então, a gente vai substituir h de t por zero e vamos encontrar menos 5t ao quadrado mais 30t mais 80 é igual a zero. Isso lembra o quê? Quando a gente iguala uma função a zero, encontra uma equação. Ok? Simplificando, dividindo todos por 5, dá menos 5 dividido por 5, dividido por menos 5, tá, gente? Menos 5 dividido por menos 5, um positivo. 30 dividido por menos 5, 6t. 80 dividido por menos 5, menos 16. Tem que trocar o sinalzinho aqui do menos 6, tá bom? T, aí a gente vai resolver a equação do segundo grau. T é igual a menos 2 ou T é igual a 8. T é igual a 8 porque existe tempo negativo? Não. Veja o gráfico da função. Menos 30. Por isso que deu diferente. Eu esqueci de colocar o menos 30 lá. Menos 5t ao quadrado, menos 30t mais 80. Ficou assim. Quem é esse ponto? O 80. Ponto máximo, vértice 3 para vértice x e 125 para vértice de y. Raízes das funções quadráticas. Já sabemos que as raízes de uma função real, y, é igual a f de x. São valores de x tais que y é igual a zero. São as abscissas dos pontos em que os gráficos de f cortam o eixo das abscissas. A função quadrática y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A diferente de zero, chamar as raízes significa resolver a equação de segundo grau, f de x igual a zero. Iguala tudo a zero, dá uma equação de segundo grau. Número de raízes da equação de segundo grau. Para resolver uma equação de segundo grau, usamos a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a, onde delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes ac. O número real, delta, é o discriminante da equação. O valor dele indica se a função tem ou não raízes reais. Delta maior do que zero tem duas raízes reais. Delta igual a zero tem duas raízes reais iguais. Ou raiz real dupla. Delta menor do que zero não tem raízes reais. Exemplo: obter as raízes e esboçar o gráfico e estudar os sinais da função y é igual a 3x ao quadrado menos x menos 2. O discriminante da função é delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Substituindo, delta é igual, no lugar do b eu coloquei menos 1 ao quadrado, 1 positivo, menos 4 vezes 3, menos 12, vezes menos 2, mais 24. Então, fica 1 positivo mais 24, 25. As raízes, eu tenho x' igual a 1, x2' igual a menos 2 terços.
A parábola corta o eixo x em 1 e 0 e menos 2 terços e 0. Como A é maior do que 0, a parábola tem concavidade voltada para cima. O coeficiente C é igual a menos 2, indica que a parábola corta o eixo y no ponto 0 e menos 2. Então, veja o gráfico. X do vértice é menos b dividido por 2a, fica menos 1 dividido por 2 vezes 3. Menos vezes menos mais 1. 2 vezes 3, 6, 1 16avos. Então, x é menos 2 terços, y é 0. X é 1, y é 0. X é 0, y é menos 2. E o vértice da parábola, 1 16avos e menos 25 dividido por 12 avos. 1 sexto e menos 25, 12 avos. Nesse caso, no eixo y, eu encontrei esse ponto. Quando para o ordenado o x é 0, ele está na raiz. Pensa na Terra. Eu tenho aqui, olha, o eixo x é como se fosse a Terra. A planta está fincada com a raiz aonde? Na Terra. Então, sobre o eixo y, x. 1 é outra raiz, então y é 0 e o pontinho é sobre o eixo x, na posição 1. Esse ponto aqui é o valor de menos 2. Por que menos 2? Quem é o valor do C? C é menos 2. É o pontinho onde a parábola cruza o eixo y. E esse ponto aqui é do vértice da parábola. 1 sexto e menos 12, menos 25, 12avos. Então, minha parábola está feliz porque o meu A era positivo 3. Raízes da função, sempre as raízes estão aqui, olha. E o vértice está aqui. Y maior do que 0 para x menor do que 2 terços ou x maior do que 1. X menor do que 0 para menos 2 terços menor do que x menor do que 1. Eu tenho mais um exemplo aqui. Nesse caso, esse exemplo, o delta, ele deu negativo. Tá vendo que o delta é negativo? Se o delta é negativo, não existe raízes. Vocês conseguem fazer uma equação de segundo grau quando o delta é negativo? Não, né, gente? Então, não existe raízes reais. Então, quando o delta é menor do que 0, a função não tem raízes reais. Logo, a parábola não corta o eixo x. Como A é maior do que 0, a parábola tem concavidade voltada para cima. O coeficiente C é igual a 3, indica que a parábola corta o eixo y no ponto 0 e 3. Então, vamos ver. Qual é o x do vértice? Menos b dividido por 2a. Menos 2 dividido por 2 vezes 1 é menos 1. Substituindo, eu tenho 0 e 3. Por que 0 e 3? Quem é o valor do C? 3. E o x é 0. E de onde saiu esse menos 1? Menos 1 é o valor do x do vértice. Substituindo, onde está x por menos 1, eu encontro o meu y do vértice, que é 2. Menos 2 e 3. Eu adotei esse valor, menos 2 e 3, porque se eu igualar o y a 3, eu vou conseguir encontrar o valor do outro x. Então, eu tenho no eixo y, o valor do y é 3, pontinho nele. O vértice menos 1 para x e 2 para y, pontinho nele.
Aí eu tenho outro valor aqui, menos 2 com 3, que é a simetria. E esbocei meu gráfico com esses pontos. Y maior do que zero para todo x real. Eu tenho esse exemplo, gente, que eu vou pedir para vocês observarem e copiarem no caderno de vocês. Eu vou deixar esse PowerPoint na atividade para vocês olharem com calma. Tudo bem? Vou deixar em PDF. Aí vocês vão observar o porquê essa parábola está com a concavidade voltada para baixo, certo? Porque ela cruzou o eixo Y no ponto menos 4. Então, vocês vão olhar com calma, tá bom? Obrigada pela atenção, um forte abraço da professora Carla. E vamos fazer a atividade. Ficou um pouco comprido esse vídeo, eu peço desculpa. Gente, eu vou me programar para termos aula no Meet, tá bom? Vamos ver um horário bacana para todos. Quem comparecer será bem-vindo. Um beijão. Tchau, tchau.